Pessoal, peguem o livro aí de vocês, por favor. Livro de número 2, de Illustrator. E abram ele aí na página 38. Né? É muito importante. Pode falar, Henrique. Professor, é que eu tô sem meu celular aqui hoje. Então eu posso te mandar amanhã? Pode. Como que faz a pergunta? Pode sim, sem problemas, tá? Obrigadão. Tchau. Tá. Bom, então, continuando, peguem o livro aí, por favor, abram ele na página 38. É muito importante vocês estarem com o livro, sempre com o livro, né? Eu sei que, às vezes, em alguns casos, há umas exceções, algumas pessoas não terem acesso ao material, às vezes você está em outro lugar, então, mas caso seja possível, caso vocês tenham, né, acesso, por favor, é importantíssimo você utilizar o livro, tá? Nós vamos continuar nosso estudo do Illustrator. Igual eu falei para vocês, o Illustrator é bem grande, tem bastante coisa para nós falar. Aula passada, começamos a falar um pouquinho da parte de interface, falando da introdução, e por alguns fatores, né? Por exemplo, porque a aula nossa é dividida, por estarmos aí distantes, né? Eu estou indo bem devagar nas explicações. Então, fiquem tranquilos, eu não vou ficar correndo, não, tá? Vou fazer bem devagar, um método que todo mundo possa entender. Muitas vezes vocês vão notar que algumas coisas nós acabamos repetindo. Então, muitas coisas eu vou repetindo. E aí, então, esse intuito é para que, principalmente quem não tem acesso ao software, consiga aí, né, ter um desempenho melhor. Eu sei que muitas vezes, por um monte de fatores, às vezes vocês não conseguem ter acesso ao software, e aí por isso, né, que nós vamos bem, estou tentando ir bem devagar com vocês, tá? Igual eu estava falando para vocês, o livro é bem interessante. Esse livro ele foi remodelado, né, ele foi refeito, né, praticamente do zero em relação ao livro da coleção anterior. Então, aí, nós acabamos tendo que ler ele inteiro de novo. E é bem interessante, tá com uma linguagem bem legal e bem simples de ser entendido. Então, é bem legal pegar ele aí e tentar, né, tentar entender os seus conceitos, tá? Ele é bem bacana, dá para trabalhar de maneira bem legal com ele e dá para entender bem o conceito das ferramentas, tem vários exercícios. Ele mostra alguns lugares para vocês procurarem as coisas, é bem bacana, tá? Ele é bem legal mesmo, tá? Na aula passada, nós começamos a falar do conceito de interface de Illustrator. Hoje eu vou mostrar ele aberto, mostrar algumas ferramentas. Falamos dos conceitos de uso e reiteramos a parte do mercado de trabalho. O que vocês têm que ter noção com relação ao mercado de trabalho? Pessoal, o mercado de trabalho hoje, para quem conhece o Illustrator, não é só o Illustrator em si, é o design gráfico em si, a parte de edição que vocês têm que ter mais acesso, tá? Por que isso aí? Tem o livro de vocês, chama Marketing Digital. É um livro bem bacana. E esse livro de marketing digital, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele mostra o tanto que mudou, né, os conceitos de marketing que nós tínhamos há 15 anos atrás e temos hoje, né? Esses anos passamos por transformação, né, uma mudança, e chegamos ao que nós temos hoje. O conceito, né, o marketing passando para o marketing mais digital, ele foi bem visto, principalmente o ano passado, né, que nós ficamos aí dos 12 meses do ano, 9 meses ficamos bem restritos, não podendo sair tanto às ruas. Por que eu falo isso? Porque muitas empresas tiveram que se adaptar e ter ali
como fase dessa adaptação, tá? Voltar às estratégias. Então, por exemplo, uma coisa que tinha muito antigamente, quando você queria trabalhar com propaganda, você tinha que ter uma agência gigante. Hoje não, hoje você pode ter na sua casa, por exemplo. Você tem essa opção, esse conceito, tá? Desde que você tenha criatividade suficiente e os softwares necessários para esse trabalho, tá? Por exemplo, Illustrator, Photoshop, Premiere, os softwares de edição e uma máquina legal para você poder trabalhar, tá? Então assim, então, vocês têm que ter um estudo cada vez maior, mas lá na frente a gente vai aí ter um conceito melhor do que a gente está falando para vocês, né? Bom, galera, o objetivo hoje é apresentar algumas ferramentas do Illustrator, como ferramentas de desenhos, tá? Então, essas ferramentas são muito importantes, tá? São ferramentas que Então, são ferramentas que nós usamos muito, porque o Illustrator, você vai fazendo a forma e você consegue transformar essas formas no que você quiser. Você tem muita liberdade de edição, tá? Trabalhar com a ferramenta tipo, tá? O que é a ferramenta tipo? Edição de textos, essas coisas assim. E ferramentas de remodelagem, tá? Bom, uma das perguntas que os alunos mais me fazem é assim: eu não tenho Illustrator. Eu não, na verdade, não é nem essa a pergunta inicial. É assim: a pergunta é: eu, eu não tenho computador. O Illustrator ele é um software da Adobe desenvolvido para rodar em PCs e notebooks, né? Ele roda no esquema Windows. Pro curso, quem não puder depois agendar aula presencial, quem tiver só a opção de assistir online e precisar aí, né, precisar, né, assistir essas aulas, tá, e precisar fazer os exercícios, tá, eu peço que use um software de edição, tá, que tenha, que a gente consiga ali, que a gente consiga fazer tudo que for pedido. Na verdade, pessoal, o que eu peço a vocês é que vocês tenham o máximo de paciência para que consigam fazer tudo certinho, tá bom? Então, esse é o pedido que a gente tem para vocês aí. É lógico que vai depender muito, né, do que a gente for entendendo. Entendendo no conceito do nosso trabalho do dia a dia, tá bom? E aí, uma das coisas que nós mais falamos, né, nesse nosso período aí, é quando usar o Photoshop e quando usar o Illustrator, né? Quando que eu vou usar um, quando eu vou usar o outro. Pessoal, o Photoshop e o Illustrator, nós vamos saber quando usar um,
no nosso dia a dia de uso. Photoshop, nós vamos usar sempre quando for editar uma imagem, o Illustrator sempre quando for criar uma imagem. Então, você vai criar uma imagem do zero, né, você vai usar o seu Illustrator. O Illustrator ele tem bem mais ferramentas para a área de criação. Você vai pegar uma imagem pronta e vai editá-la, você vai usar o Photoshop. O Photoshop ele vai pegar a imagem pronta e vai editá-la, tá bom? E o que nós mais falamos também foi sobre a questão do mercado, né, de trabalho, né, do design gráfico. O que faz o design gráfico, tá? O design gráfico, pessoal, o que o design gráfico faz é ele trabalha, né? Se ele for um designer, ele trabalha com essas ações que nós estamos fazendo, com toda voltada para a sua criatividade. Então, a função principal dele é ser criativo, tá? Então, eu falo que esse mercado ele é muito voltado para quem tem bastante criatividade para fazer as coisas, né? Então, a gente tem que buscar bastante isso. Bom, aí no livro de vocês, na página 38, ele vai falar sobre um boletim informativo. O que é um boletim informativo? É criar algo para desenvolver alguma informação específica, né? Vamos começar o nosso primeiro exercício de hoje, né? Vamos ver como é que vocês estão. E vocês vão tentar criar um boletim informativo sobre um curso da escola. Vocês podem entrar no site da escola lá e tentar criar um boletim informativo sobre o curso de informática da escola. Vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer
Bom, pessoal, vamos lá, já deu tempo, né? Bastante tempo aí, se vocês fizessem. Bom, galera, bom, então, primeiro de tudo, quem não conseguiu fazer porque não entendeu, era um desses assim, ó, um boletim, tipo de um boletim de informações, tá? Que você poderia, por exemplo, no caso do que eu pedi, inserir informações relacionadas ao curso, tá? Então, isso é um boletim informativo. Era só entrar lá no site, pegar algumas informações e anotar, tá bom? Bom, pessoal, outras coisas que nós já falamos foi sobre o modo de cores. O Illustrator, ele trabalha tanto com o modo de cores com CMYK, que é para impressão, ele trabalha com RGB, que é para criar arquivos impressos. Aí, galera, o que você tem que ter em mente, tá? Esses outros dois, o Pantone e os tons de cinza, nós não usamos tanto. Por quê? Porque o Pantone é uma junção de cores, tá? E os tons de cinza, depois você pode ir lá dentro do Illustrator fazer as alterações, tá bom? Então assim, você pode ir lá depois dentro do Illustrator, ou dentro depois, lá vocês vão aprender também dentro do Photoshop, fazer as alterações que possivelmente forem necessárias, tá? Outra coisa que nós já explicamos para vocês, e eu vou falar diversas vezes sobre isso, é a diferença entre vetor e bitmap. Vetor, pessoal, são imagens que não se distorcem. O Illustrator é um software de criação de imagens vetoriais. Então, o que quer dizer ele ser um software de criação de imagens vetoriais? Quer dizer que as imagens ou os arquivos criados dentro do Illustrator, você vai poder esticar, botar tanto que você quiser, e ele não vai se distorcer, tá bom? Então assim, você vai poder distorcer esse arquivo o tanto que você achar melhor, né? E ele não vai se distorcer. E o bitmap, quando você vai aumentando ele, como eles são pontos, chega uma hora que os pixels estouram, né? E esses aí, a imagem começa a aparecer distorcida. Então, a gente vê muito isso, é muito simples de saber quando é um e quando é outro, né? Quando a gente vai ver a qualidade de uma foto. Quando você tira uma foto em determinado aparelho, tá? Por exemplo, você tirou num celular X com uma câmera um pouco inferior. É, você vai notar que se você tirar a mesma foto, às vezes a gente, quando nós estamos num lugar, várias pessoas tiram foto de determinada situação, vocês podem notar que cada imagem, ela vai sair com um tipo de resolução diferente. Então é bem interessante isso aí, tá? É a qualidade da câmera. Na verdade, pessoal, uma vez uma pessoa estava me explicando que a qualidade é da lente. A lente da câmera que faz a resolução e ela é o que tem de mais caro. A lente da câmera é o que tem de mais caro e é ela, principalmente em câmeras profissionais, é ela que traz, que deixa melhor, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a interface do Illustrator, sobre como ele funciona, né? Vamos lá, galera. Quando você termina de instalar o Illustrator, ele vai aparecer essa tela para você, tá? Então, ela vai aparecer essa tela. Eu terminei de instalar, eu fui lá no site para baixar o Illustrator. Quem tem computador, é só ir lá no site adobecc.com. Lembrando que o Illustrator ele é um software pago. Quem não tiver, quem quiser, eu tenho uma versão do Illustrator que é uma versão portátil. Tá? Depois é só me pedir, eu mando o link para vocês baixarem aí. Lembrando que o Illustrator ele vai rodar em computadores. Tá? Se você tiver trabalhando grande parte hoje nós temos isso, quem tiver com o smartphone, né? Você consegue fazer alguns trabalhos, mas em outros softwares.
tá? Então, consegue fazer esse mesmo trabalho, mas usando outros programas. O intuito, na realidade, pessoal, é vocês sempre tentarem fazer os trabalhos que eu peço no dia a dia de aula aqui, quem puder estritamente trabalhar online, tentar, pessoal, fazer esses trabalhos num software de edição. Tem alguns softwares de edição de imagens gráficas aí, disponíveis para o seu smartphone. Você pega algum deles e tenta fazer, tá bom? Bom, aqui no meu caso, vamos supor, se você acabou de baixar o Illustrator lá, você vai clicar aqui, ó, iniciar a versão de avaliação, e ele vai começar a carregar o software, tá? Vem o contrato de licença, né? Evidente, você tem que aceitar. Bom, e aí você vai começar aí a carregar o Illustrator. O Illustrator, esse eu estou usando o novo, o Illustrator mais novo, mas assim, tomem cuidado quando vocês forem instalar, tá? E aí, tome bastante cuidado quando for instalar, porque essa versão ela é bem pesada, então você tem que ter um computador assim, um pouco melhor, tá bom? Um computador ali que tenha um pouquinho, que suporte, tenha uma memória legal. Se não, instala uma versão anterior. Não há problema algum, você pode instalar uma versão anterior, vai fazer as mesmas coisas. É lógico que algumas ferramentas do Illustrator, que nós temos aqui, que eu vou mostrar para vocês, talvez numa versão anterior não tenha, tá? Bom, vou criar um novo arquivo, então é a primeira vez que eu abro o Illustrator, não vai ter nenhum arquivo recente, né? Aqui nessa primeira guia, ele vai mostrar para vocês se há algum arquivo recente feito no Illustrator, então, no nosso caso aqui não tem, né? Tá? Porque é a primeira vez que eu estou abrindo. Essa opção de arquivos salvos é quando você fez alguma criação ou você baixou algum modelo. Você pode deixar modelos prontos para você ir vendo, tá? Você pode baixar modelos ou salvar modelos, tá? Aí, depois, dali para lá, tem alguns tamanhos que são padrão. Por exemplo, ó, padrão para dispositivos móveis. Hoje, esse é uma novidade, tá? Esses arquivos para dispositivos móveis, pessoal, eles, igual eu falei para vocês, são uma novidade, por quê? Porque antes não tinha tanta opção de fazer criação para dispositivos móveis, né? Então, antes você não tinha essas opções, tá? Então, então, hoje a gente tem mais opções e é muito importante, principalmente vocês vão ver, que tem, as criações nossas, elas vão ser muito voltadas para o mercado mobile, tá? Bom, padrão para web, isso nós usamos bastante também, porque tem lá a parte depois, o conteúdo de web designer de vocês. E nesse conteúdo de web designer, nós vamos fazer muito banner para a internet. E aí a gente precisa usar essas resoluções. Qual que é a principal diferença? Dispositivos móveis e web trabalham muito com pixels, que são pontos por polegada, né? E aí, daqui para frente, por exemplo, impressão, ele vai trabalhar com tamanho em pontos ou em centímetros, que eu gosto de trabalhar. Arquivos para impressão são tamanhos de páginas. Então, por exemplo, você pegar um A4 aqui, ó, ele é o tamanho de uma folha de sulfite. Sulfite normal, que vocês levam para a escola, por exemplo, tá? Tem ofício, tabloide, são tamanhos de papel. Esse filme em vídeo, ele também é um padrão novo.
tá? A Adobe criou na versão 2019 ou 2018, se eu não estou enganado. E ela é para criar aplicações ou para criar arquivos estritamente para exibição em vídeo, tá? E a arte e ilustração é para arquivos tamanho de foto. Pessoal, não é porque você escolheu um tamanho que necessariamente você é obrigado a usar esse tamanho. Aqui do lado, ó, aparece a opção detalhes da pré-definição. Aqui, galera, você pode, por exemplo, dar um pré-nome, tá? Esse é o nome do arquivo, não quer dizer que você vá salvar com esse nome. Isso não quer dizer isso, tá bom? Quer dizer que você escolheu escolheu aí esse tipo, esse nome para ser uma pré-definição e para aparecer na guia. Já já a gente vai ver com mais detalhes. Eu gosto de trabalhar, aqui é o tipo de métrica que você vai usar. Eu gosto de trabalhar com centímetros. Tem pessoas que gostam de trabalhar com pontos, outras com milímetros. Eu, por padrão, principalmente quando eu vou fazer algum projeto para impressão, eu gosto de trabalhar com centímetros. Quando vocês forem fazer um projeto que vai ser exibido no computador, tem que trabalhar com pixels, tá, gente? Bom, a largura e a altura, você pode colocar o tamanho por 20 por 20. A orientação é em pé ou deitado, aqui no nosso caso não faz diferença, porque é o mesmo, a largura e a altura do mesmo tamanho, né? A quantidade de pranchetas é a quantidade de folhas que você vai trabalhar ou quantidade de áreas de trabalho que você vai ter, tá bom? Então, é a quantidade de áreas de trabalho que você vai ter aí no seu dentro ali da sua área de trabalho. Então, só você pode definir quantas pranchetas você quiser. Não é recomendável você trabalhar com muitas, mas você pode trabalhar com quantas você achar melhor. Vou pôr duas aqui só para vocês entenderem. Isso também não quer dizer que as pranchetas serão sempre o mesmo tamanho. Eu já vou mostrar também isso para vocês. As sangrias são as margens, pessoal. Então, lá, quando eu trabalhei em gráfica, nós usávamos muito a sangria. O que é a sangria? Quando você vai fazer, por exemplo, um cartão de visita. Um cartão de visita ele tem 9,5 de largura por 5,5 de altura. Mas você não vai imprimir um por vez. Né? Você não vai imprimir um de cada vez. Você vai imprimir um monte em uma folha. E aí depois você tem que cortar. E a máquina de corte, ela precisa de um espaço, que é o que nós chamamos de margem ou sangria, para você não cortar errado, tá? Para não pegar nada, tá? No nosso caso aqui não precisa. E o modo de cores, igual eu falei para vocês. É um objeto que você vai imprimir. Eu vou terminar isso aí. E vou fazer a impressão. Né? Vou imprimir lá, vou mandar para uma gráfica, vou mandar para alguém imprimir para mim, ou eu mesmo vou imprimir. Trabalha em CMYK. Não, eu vou mandar para as pessoas para ser exibido em um monitor. Trabalha em RGB. Eu coloquei RGB aqui, vocês vão notar que ele colocou um triângulo de atenção. Tá? Qual que é o problema que ele está achando aqui? Como eu estou trabalhando em centímetros, ele provavelmente, o que o software pensou? Ele vai usar esse trabalho para imprimir, né? Se eu colocar pixels ali, ele vai entender que é um projeto para exibição no monitor. É evidente, pessoal, é evidente que isso não quer dizer nada. Eu vou clicar em criar aqui, ele vai criar meus objetos do mesmo jeito, tá? Tá bom? Bom, aí vocês podem ver, ó, tem dois espaços em branco. Essas são minhas áreas de trabalho. Então, aqui dentro, tudo que eu fizer dentro desse espacinho em branco é o que vai aparecer para mim lá quando eu for imprimir ou quando eu for exportar, tá? Então, esses são
Essas são minhas áreas de trabalho ativas, tá? Vamos pegar aqui, ó. Aqui tem duas, começar a falar das ferramentas. Então, como funciona o Illustrator? Vocês vão notar que o Illustrator tem um monte de ferramentas, tá? Nós não usamos todas, geralmente, usamos poucas. E igual eu falei para vocês, o Illustrator, ele depende muito mais da sua criatividade. Então, é muito mais a sua parte de criação do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, vamos lá. Essas duas ferramentas aqui são muito importantes. Essa é a ferramenta de seleção, né? O que ela faz? Ela seleciona o objeto inteiro. E essa é a ferramenta de seleção direta. O que ela faz? Ela seleciona o vértice, tá? E como que o Illustrator ele faz para organizar as informações? Então, ó, à esquerda ficam as ferramentas, tá? Aqui em cima ficam os menus, tá? Abaixo do menu, ele vai ficar as propriedades da ferramenta que você escolheu, e aqui à sua esquerda ficam os painéis, tá? Dentro desses painéis, nós utilizamos para utilizar as propriedades aí do objeto que nós estamos criando no caso, né? Bom, pessoal, eu falei para vocês que, apesar das duas pranchetas, quando você inicia, elas terem o mesmo tamanho, isso não quer dizer que ela vai ter o mesmo tamanho sempre, tá? Eu posso diminuir o tamanho da minha prancheta. Olha aqui, ó. Se eu clicar aqui do lado, tem uma ferramenta que chama prancheta. Eu com a prancheta selecionada, e eu posso diminuir. Eu posso clicar e arrastar, aí eu coloco o tamanho que eu achar melhor, ou então eu posso vir aqui em cima e alterar. Vamos supor, igual eu falei para vocês, eu quero fazer um cartão de visita de 9,5 de largura por 5,5 de altura. Posso posicionar onde eu quiser, clico em outra ferramenta, aí ele está cada prancheta de um tamanho. Por que o Illustrator faz isso, pessoal? Ele faz isso para que você tenha possa fazer o maior número aí de projetos possíveis. Por exemplo, então assim, vamos supor que você vai fazer um cartaz, um cartão, um banner, um panfleto para uma empresa só. Você vai ser responsável por criar a identidade visual daquela empresa. Você pode fazer tudo num painel só, bloquear a edição, ou tem uma ferramenta aqui, depois vocês vão aprender, que se chama Carimbo. Essa ferramenta Carimbo, ela cria uma marca d'água ali no projeto, e a pessoa não consegue só imprimir aquilo lá, né? Ela tem que te aprovar ou não, tá? Bom, vou só desenhar um objeto. Para desenhar um objeto é muito simples, ó. Eu vou escolher um retângulo aqui. Eu posso clicar dentro e ele vai me perguntar o tamanho que eu quero, tá? Ou então, clicar e arrastar. Vou colocar uma cor interna aqui só para vocês entenderem. Tá? Convert. Bom, então o que eu falei para vocês, ó. Essa ferramenta, ela seleciona o objeto inteiro, ela diminui e aumenta o objeto por inteiro, tá? Então, é a ferramenta seleção. Essa ferramenta aqui, ó, de seleção direta, ela seleciona o ponto. E olha aqui, ó, igual eu falei para vocês. Por que eu sempre falo que o Illustrator, ele vai ser, ele vai ali ser sempre um software mais de criatividade. Porque, ó, eu posso clicar em um ponto, cliquei, ele seleciona só um, cliquei o ponto âncora, e aí eu arrasto. Se eu clicar nesse do meio aqui, ó, ele é o da curvatura. Eu deixo ele arredondado. Se eu clicar no vértice do canto, ele vai fazer a curvatura mais para um lado do que para o outro. E aí eu posso ir editando o ponto da maneira que eu achar melhor. Tá? Então,
que vocês têm que lembrar? A ferramenta de seleção seleciona o objeto inteiro e a seleção direta, ela seleciona o pontinho. Pontinho, ele vai selecionando, tá? Se eu desenhar outro objeto, vou desenhar uma elipse aqui, ó. Desenhar aqui em cima, vou pintar ela de outra cor. Cada objeto que eu for desenhando, ele vai ficar exatamente acima do outro, tá? Como é que eu faço para enviar esse objeto para trás? Botão direito, organizar, enviar para trás. Aí o objeto um fica em cima e um fica embaixo, tá? Posso fazer esses dois objetos virarem um só? Posso. Seleciono os dois e aperto Ctrl G ou botão direito e é agrupar, tá? E agora eles trabalham como um só. Eles ainda não são um só, tá? Depois vocês vão aprender que tem uma ferramenta que chama Pathfinder. Essa ferramenta, sim, faz com que os dois virem um só. Essa aqui que nós utilizamos aqui, ela só agrupa e, ou se você quiser, depois ela desagrupa, tá? Pessoal, depois eu vou mandar, acho que eu já mandei para vocês aqui. Isso aqui são alguns atalhos do Illustrator, ele nos ajuda muito, tá? No dia a dia de trabalho. E aí, no livro de vocês, aí na página 39, ele vai falar um pouco sobre as fontes que você pode baixar, não as fontes do Illustrator, mas as fontes que você pode baixar de uso, tá? Depois, depois eu vou mostrar como baixa certinho para vocês aí, tá? Se alguém tem alguma pergunta? Tranquilinho por enquanto? Bom, galera, para vocês fazerem aí, o que eu quero de vocês agora? Façam, por favor, para mim, um cartaz de propaganda, tá bom? Então, pessoal, então por hoje a gente vai parando essa parte online por aqui. Façam o cartaz aí o mais rápido possível para que a gente possa finalizar, tá bom? Então, por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.